uma mensagem que seja pura novidade é uma mensagem que é puro ruído. Ela só vai poder ser comunicada se ela tiver uma boa dose de redundância, de repetição. Agora, ela não pode ser inteiramente feita de repetição, e aí eu acho que é onde a inteligência artificial generativa não consegue entrar. Ela imita muito bem a linguagem humana, melhor do que a imensa maioria dos humanos, escreve com mais correção, com mais ritmo, com mais coesão do que a maioria imensa dos humanos mesmo. Então, assim, de certa forma ela nos humilha, né? Mas eu acho que, assim, a tese que eu defendo no livro é que existe uma aldeia gaulesa, para citar o Asterix, que é justamente essa província da escrita literária, né? Onde uma simples imitação não basta, porque o texto precisa se justificar por si. Escrever é difícil, é de se esperar, o Sérgio Rodrigues diz que a maioria dos humanos terceiriza esse trabalho para robôs que imitam tão bem a nossa linguagem, talvez até melhor que nós mesmos. Para o escritor e colunista da Folha, convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa, a inteligência artificial inaugura uma nova era das letras, em que escrever vai ser uma escolha, não uma habilidade imprescindível do dia a dia. A literatura, por outro lado, não deve desaparecer com o avanço dessa tecnologia. No recém-lançado Escrever é Humano, o Sérgio argumenta que a inteligência artificial generativa é formidável em produzir textos, repetindo o que já foi escrito, mas que, por ser incapaz de criar obras originais, não pode invadir o terreno da escrita literária. Na nossa conversa, ele explica por que considera que a escrita literária vai se tornar um nicho ainda menor do que é hoje, como uma aldeia gaulesa de escrita humana, cercada por todos os lados por uma paisagem textual dominada por máquinas. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, você escreve, né, no prefácio do livro que escrever foi a única coisa que você aprendeu a fazer de verdade na vida, né? E que esse novo livro, Escrever Humano, é um acerto de contas com a sua própria história. Então é um livro sobre como escrever ficção, né? Mas sobretudo como você escreveu e como você escreve ficção, né? Para ficar nesse tom, eu queria começar por uma cena que você apresenta lá pela metade do livro, né? Uma cena bem marcante. Você conta que em 94 você encontrou por acaso um papel esquecido em uma gaveta, né? Com uma frase que você tinha escrito anos antes, que foi a partir dessa frase que de alguma maneira você encontrou a sua voz como escritor e que isso deslanchou a sua carreira literária. Que frase é essa, né? E como essa cena ajuda a pensar, né, de várias formas a natureza da escrita, né? Essa reflexão que você faz no livro. Pois é, bom, em primeiro lugar, obrigado, Eduardo, um prazer estar aqui no Ilustríssima Conversa. Rapaz, essa cena é a pura verdade, eu juro que não tem nada de ficção aí. Aconteceu mesmo, que aparentemente é uma coisa um pouco mágica, né? Como é que pode você abrir uma gaveta e ali no meio de papéis velhos você encontrar uma frase que ressoe tão verdadeira para você, a ponto de te dar um rumo para a sua carreira de uma vida inteira como escritor. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A frase em si não tem nada demais, assim, ela com certeza ela vai decepcionar quem esperar encontrar na frase, nas palavras em si, alguma fórmula mágica. Não se trata disso, mas de alguma forma eu acho que ali eu encontrei um caminho. A frase foi escrita por mim, obviamente, né, anos antes, eu já tinha esquecido dela, mas quando eu a escrevi, com certeza eu não dei a ela a atenção devida, né? E não percebi o quanto ela indicava ali de caminhos estéticos, de tom, de temas, de formas de traduzir o que você tem aí de mais íntimo e tal, que eu acho que é o que todo escritor tem a obrigação de fazer, na verdade, né? Traduzir uma visão de mundo, algo que é um pouco difícil de definir, tem muito a ver com intuição, tem muito a ver com uma série de outras coisas, com desejos que nem você mesmo sabe que tem, enfim, com dimensões ocultas da sua personalidade, da sua conformação psíquica, sei lá o nome que você vai dar para isso, mas assim, e ali tinha uma formulação, tinha um jeito, tinha um pedacinho de linguagem ali, que me deu um código, que me deu uma chave para abrir essa porta,
né? É a primeira frase do primeiro conto do meu primeiro livro. Acabou sendo assim também na edição final. Então, a vida imitou a arte, digamos assim. A partir dali, eu transformei essa frase num conto, quando eu a redescobri, né? Com uma certa facilidade, até como se aquilo já tivesse meio que esperando para ser escrito. Em seguida vieram outros contos nessa mesma chave, nesse mesmo diapasão. Foi um momento decisivo para mim, né? Para minha história, e eu achei que isso poderia ter interesse para mais alguém, no sentido de mostrar que como essas coisas podem funcionar. E eu acho que não tem nada de mágico nisso. Não tem nada de sobrenatural ou de místico, de maneira alguma. Eu acho que é puro trabalho e é pura tentativa e erro. E eu acho que é uma missão de todo mundo que quer escrever, que está escrevendo, que gostaria de escrever ou que já está buscando o seu caminho. Uma missão de todo mundo é encontrar esse caminho que é único e é irrepetível. Isso é que é o mais difícil na hora de escrever um livro sobre escrita, né? Porque não tem como ensinar. Cada um precisa descobrir o seu caminho mesmo. Isso é verdadeiro, isso não tenho nenhuma dúvida de que é assim. É claro que a gente pode conversar sobre como foi para cada um descobrir o seu caminho. E essa é a minha ideia quando eu trago esse tipo de história pessoal no livro, né? Não é dizer que a minha história seja emblemática de alguma coisa. É dizer, olha, cada um tem que encontrar a sua própria voz, cada um tem que tatear no escuro em busca de soluções para suas histórias. Mas dá para conversar sobre como foi para cada um. E eu vou buscar outros também, depoimentos de outros escritores, de outras épocas e de épocas variadas e tal, para saber também como foi para eles, né? É interessante, né? Você diz que não é magia, é puro trabalho. Mas que, por outro lado, tem essa, né, essa dimensão oculta, esse saber fazer, né, que você não aprende lendo um compêndio, que você não aprende lendo um manual, né, que tem muito a ver com a intuição, uma sensibilidade que vai sendo construída no inconsciente, etc. Eu queria continuar nesse ponto, né? Porque você faz um debate muito interessante, né, sobre essa imbricação entre planejamento, racionalidade, técnica, né, um esforço deliberado, por um lado, e essa outra dimensão que parece magia, mas não é magia, né? Que é o descontrole, a epifania, a inspiração, não é? Como cada um desses lados desempenha um papel diferente na criação literária, na sua experiência, na experiência de outros escritores que você conhece. Isso, exatamente. Eu acho mesmo que tem esses dois lados que eu chamo, a certa altura eu chamo de escrita de fogo e escrita de gelo, né? A escrita de fogo é aquela que, enfim, em que a linguagem te carrega, você se deixa levar por uma musicalidade, por um ritmo, em busca de algo que você nem sabe direito o que é, né? E a escrita de gelo é a racionalidade, quando você para pensar e calcular e editar o material que você produziu, e aí você tira excessos, você acrescenta coisas, você começa a pensar naquilo como um objeto que vai ter existência no mundo lá fora, que precisa ser lido por alguém, compreendido por alguém. Isso tudo é frio, isso tudo resfria o processo, né? Daí o fogo e o gelo. E eu acho que uma grande dificuldade que eu tive durante muito tempo, nos anos que eu poderia chamar de, assim, os anos de aprendizado, foi justamente dosar o fogo e o gelo, né? Às vezes o gelo ficava gelado demais e apagava o fogo e às vezes eu deixava o fogo se alastrar de uma maneira que ficava tudo incontrolável e incompreensível depois para um leitor. Eu acho que não tem como abrir mão de nenhuma dessas dimensões na escrita, pelo menos não na escrita de ficção. Eu acho que outros gêneros, sim, você pode escrever uma reportagem só com gelo, informação super bem apurada e tal, um texto racionalmente concebido vai ser suficiente para você fazer uma boa reportagem, se o seu objetivo for, enfim, ficar nesse registro. Mas para ficção é impossível. Para ficção é impossível porque se você tiver fogo puro, eu acho que você pode, no máximo, escrever talvez um microconto, um poema de 3 versos, que venha como pura intuição.
né? Como puro lampejo, como pura sacada. Numa história mais longa, num conto mais longo e num romance, aí você vai precisar combinar esses dois lados da escrita. E essa combinação, para mim, foi uma dificuldade grande nos primeiros anos, né? Justamente até que ponto você deixa o fogo levar a sua história, em que ponto o gelo entra e quando é que o gelo tem que saber também a hora de se retirar. Eu dou algumas dicas assim de formas de combinar isso, né? Mas eu acho que na verdade essa é uma busca que, como tudo, acaba sendo de cada um mesmo, né? Sérgio, logo depois de contar, né, essa história que a gente falou no começo, você fala sobre o papel do cansaço, da distração na criação literária, né? A ideia de que a exaustão fragiliza o ego do escritor e permite que, se ele tiver condições para isso, né, essa frase é sua, vire uma espécie de cavalo de certo espírito coletivo da linguagem. Gostei muito dessa frase, né? E eu acho que ela serve de um ótimo gancho para a gente falar um pouco, né, sobre a relação entre esse trabalho que é árduo, que é solitário, né, de um escritor, e esse manancial coletivo da linguagem que ele está a todo momento dialogando, mobilizando, né, às vezes lutando contra, etc., mas que de alguma maneira é incontornável. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa relação, né, entre o escritor no seu trabalho cotidiano solitário versus o escritor que vira esse cavalo de um espírito coletivo da linguagem, né? Como que você pensa essa relação? É bem complicado, né? Eu acho que, na verdade, o que a literatura sempre busca é ser esse veículo de um certo espírito coletivo da linguagem, né? Mesmo que a sua história seja uma história narrada em primeira pessoa, enfim, contando um drama super individual, específico, fictício ou não, mesmo que ela seja uma história que trate de uma idiosincrasia muito pessoal e tudo, ela está buscando falar sei lá, falar do ser humano, falar de mais do que de si mesmo. Do contrário, não haveria leitor para aquilo, né? No momento em que você bota uma história na rua, que é uma história que tem a ambição de ser lida por pelo menos algum certo número de pessoas, você tá buscando falar de algo que te transcende, né? E o que que te transcende, né? O que que nos une? Eu acho que é a linguagem, né? E como acessar esse tal espírito, ser esse cavalo, como eu falo, né? Eu acho que aí é uma luta, cada um tem que encontrar o caminho. Essa ideia do cansaço como algo que fragiliza o ego e que permite essa intromissão do tal espírito coletivo da linguagem é uma ideia que eu roubei do Lobo Antunes, né? Que eu vi o Antônio Lobo Antunes, grande escritor português, falando na Flip sobre isso, que ele às vezes passava o dia escrevendo, a noite escrevendo, e quando ele já não aguentava mais de cansaço, era justamente aí que ele escrevia as melhores coisas. E ele acabava jogando fora toda a produção das horas que ele estava descansado e ficando só com a produção do cansaço. Eu achei aquilo muito curioso e muito estranho, muito contraintuitivo até, né? Porque em geral a gente imagina que quando está cansado o nosso trabalho fica pior, né? Tanto que a gente para descansar. E comecei a pensar nisso como uma das formas de você se abandonar a um certo fluxo. Quer dizer, falando do fogo e do gelo mais uma vez, né? Uma das formas de permitir que esse fogo se insinue na página seria o cansaço. Eu acho que há outras também. Uma coisa que eu posso garantir que é a pura verdade é que algumas das maiores assim dificuldades que eu tive em momentos específicos de romances e tudo, encruzilhadas, impasses que me tomaram muito trabalho para resolver, foram resolvidos de maneira quase inconsciente, mas depois de trabalhar muito, depois de, sei lá, 2 semanas quebrando a cabeça com alguma coisa, o que que esse personagem faz agora diante dessa encruzilhada que a história apresentou? Ele vai para cá ou ele vai para lá? Você não consegue chegar a uma conclusão. Depois de quebrar a cabeça por muito tempo, você meio que assim, você abandona aquilo, você esquece aquele problema e se distrai. E às vezes é exatamente aí que a solução se apresenta pronta para você, como se ela viesse de algum lugar,
né, inacessível e tal. Mais uma vez aqui tem o risco do discurso parecer meio místico e meio mágico, e eu juro que não é nada disso, é trabalho, né? Uhum. Mas eu acho que tem um certo grau de dificuldade nas questões artísticas em geral, eu diria, não só literárias, em que a racionalidade não basta para você resolver. Você precisa, sim, tentar de todas as formas, com o seu cérebro, dar uma solução para aquilo. Essa busca vai fazer parte da solução, no fim das contas. É necessária essa busca, mas é só quando você abandona a busca, e se distrai que a solução vai se apresentar. Bom, acho que é uma variação desse mesmo tema, né? Mas você, no segundo capítulo, se debruça sobre questões muito concretas da vida de quem escreve, né? É um capítulo sobre os aspectos mais duros do cotidiano, e é interessante porque isso funciona como antídoto, né? Essa imagem mistificada do artista genial que consegue, né, se desprender de todas as circunstâncias materiais para escrever como alguém sobrenatural, qualquer discurso desse tipo, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o papel do talento e o papel do esforço, né? Porque esse é sempre um debate para quem está pensando em começar a escrever, se a pessoa tem o que precisa para se tornar um escritor, se ela pode construir essas habilidades, né, sem ter um talento visto como nato ou algo do tipo, né? Que tipo de conselho você costuma dar a quem te pergunta, um aspirante a escritor que te pergunta sobre isso, né? Como que você enxerga essa formação do escritor? Essa é uma questão bastante controversa, né? Não tem muita concordância sobre essas coisas no mundo dos escritores, não. Eu conheço muita gente que nega categoricamente que exista algo parecido com talento, né? Que é tudo esforço, que é tudo puro trabalho. Qualquer pessoa que se esforçar pode chegar lá se ela se esforçar o suficiente. Eu não concordo com isso. Eu não acho que seja assim. Me parece, inclusive, um discurso meio contaminado pela autoajuda, assim, sabe, é só você querer muito que as coisas, que o universo vai conspirar a seu favor e tal. Eu acho que isso é balela. Acho que, claro que existe talento para escrever. Existe talento para tudo, né? Todas as atividades humanas, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para desenvolver. Eu acho que seria muito esquisito se a escrita literária fosse exceção, né? Se você considerar que tem talento para cozinhar, existe talento para jogar bola, para liderar equipes, claro que existe talento para escrever. Agora, o que eu acho que é perigoso é acreditar que o talento é tudo ou que o talento é suficiente. Não é, né? Claro que não é. Ele pode até atrapalhar. Se ele for muito exuberante e se manifestar de maneira precoce, ele pode deixar o sujeito acomodado. Tudo que o cara escreve desde a infância é aplaudido pelos amigos e pelos parentes, pelos professores, e ele acha que ele está pronto. E aquilo ali, enfim, acaba morrendo. É uma plantinha que precisava de um cuidado, de uma rega e tal, e que não vai ter, e vai definhar. Enquanto uma outra que era muito mirradinha e tal, se ela for bem cuidada, ela pode florescer numa árvore frondosa. Enfim, a metáfora da jardinagem aqui é meio fácil, mas eu acho que funciona. E acho que o mais importante é, sem dúvida nenhuma, o trabalho. E acreditar demais em inspiração, em coisas que acontecem magicamente, sem trabalho, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você também se aprofunda, né, em discussões mais específicas sobre o texto, né? Concisão ou escrita mais caudalosa, uso de adjetivos, ritmo, parágrafo, pontuação, etc. Esses debates costumam ser intermináveis, né? Parece que cada autor, cada editor tem as suas obsessões, né? Aquela meia dúzia de dogmas que podem levar as pessoas à loucura, mesmo que não sejam baseados em nada científico, né? Acho que todo mundo tem os seus, eu com certeza tenho os meus. Queria te perguntar como que você enxerga isso, né? Existem regras mais ou menos universais, ou o que importa de fato é o texto funcionar na página, né? Como que você costuma pensar essa questão e aconselhar as pessoas que se preocupam com elas?
Eu acho que existem algumas. Não é dizer que existam regras universais, mas existem alguns parâmetros que costumam ser bastante úteis na hora de você encontrar o seu texto, né? Encontrar o texto ideal para o que você está querendo contar. A concisão, por exemplo, eu acho que é um valor inegável em certo tipo de texto, determinado gênero textual. Para os textos jornalísticos não tenho a menor dúvida de que a concisão é um valor importante. Talvez até se possa dizer que no jornalismo ele é universal. Mas na ficção não é. Dependendo dos seus objetivos, né, dos objetivos que você tem como escritor, você pode chegar lá usando poucas palavras e carregando todas elas de sentido de uma maneira muito estudada, ou você pode chegar lá jorrando uma coisa muito caudalosa de palavras. Isso eu não acho que dê para estabelecer regras de antemão em relação a essas coisas, né? Acaba sendo uma questão de estilo, de proposta estética de cada um. Agora, e eu acho que tem uma outra dimensão que aí sim talvez a gente possa chamar de universal, que não é a da concisão versus o excesso de palavras, mas é a da precisão das palavras, né? Em que as palavras são usadas para dizer o que elas de fato querem dizer. Isso é um erro bastante comum em escritores iniciantes, e às vezes não só os iniciantes, é de usar as palavras com uma certa liberdade semântica, ou uma certa imprecisão, uma certa frouxidão semântica. E eu acho isso grave. Isso vale tanto para o estilo seco e conciso, quanto para o estilo barroco e caudaloso. As palavras precisam ter um significado muito preciso, né? Aquilo que virou meio que uma lenda, meio que uma obsessão e uma certa mistificação, né, da palavra justa que o Flaubert, o escritor francês Gustave Flaubert gostava de falar, que passava horas buscando a palavra justa, tirando os excessos que se prestam à anedota. Eu acho que assim, a nossa tarefa é buscar a palavra justa, né? Isso não precisa ser justificativa para uma paralisia. Eu não consigo encontrar a palavra justa, então não vou adiante. Mas o trabalho dos escritores, eu acho que entre outras coisas, tornar a linguagem um instrumento mais afiado possível para dar conta do mundo, né? E a linguagem ela vive perdendo o fio aí fora, no dia a dia, na vida real. A gente vive falando as coisas de maneira imprecisa, com redundância, com rebarbas, com imprecisão, porque é assim, é a vida real, é a linguagem comum, é a linguagem oral e tal. Agora, no momento que a pessoa senta para escrever, ela tem que polir aquilo ali, ela tem que devolver aquilo ali um certo fio ideal que a linguagem deveria ter e não tem, sabe? E eu acho que esse trabalho talvez a gente possa chamar de universal, sim, para qualquer estilo que a pessoa resolver escrever. Se ela quiser fazer um texto, por exemplo, que seja todo envolto em brumas e mistério e coisas vagas e sombras, ela ainda vai precisar de palavras claras e precisas para fazer isso. A própria vagueza fica mais vaga se as palavras que a descrevem forem palavras precisas. Sérgio, no seu livro, em outros livros sobre escrita, né, sempre aparece essa ideia de um contrato muito delicado entre quem escreve e quem lê, né? A qualquer momento, a qualquer deslize, a qualquer imprecisão, a qualquer coisa que não soe bem, que não funcione direito, o leitor pode abandonar a leitura, né? Pode deixar para lá. É um mercado muito competitivo, né? De leituras e do tempo de uma forma geral, né? As pessoas têm pouco tempo, cada vez menos tempo, e daí a importância, né? De polir as palavras, né? De não ter furos na história, enfim, né? Você tem um texto que para em pé e que mantém esse contrato vivo. Eu sei que é difícil exemplificar, racionalizar, falar sobre isso, né? Porque justamente isso geralmente está em outro nível, né? Em outro registro. Você se depara com o texto, você sabe se ele funciona ou não. Às vezes você sabe que ele não funciona, mas você não sabe direito bem por quê, o que está faltando, né? Mas enfim, o que te parece essencial
para esse contrato ficar vivo até o fim do livro, né? Até o fim da história. Quais são os elementos, quais são os pilares ali para que o leitor continue lendo e esse texto, né, continue vivo, como você escreve no livro? Olha, eu acho que os pilares são muitos, né? A gente já falou até aqui de alguns deles. Acho que assim, você precisa fazer com que as palavras traduzam o que você quer de fato dizer, com o mínimo de ruído possível, enfim. Agora, eu acho que talvez a gente pudesse dizer que o mais importante de tudo nesse contrato é fazer com que o leitor, no caso a gente está falando de ficção, né? Fazer com que o leitor, a leitora, entendam aquela história como uma história verdadeira, né? A ficção é curiosa porque ela tem na origem da palavra a ideia de fingimento, né? Ficção é fingimento. Mas ela tem que ser percebida como verdadeira, mesmo que seja uma história passada num reino de fantasia, não se trata de uma verdade realista. Ela precisa ser percebida como humanamente verdadeira, né? Então, se aquele personagem está passando por um dilema tal, e um conflito tal, e ele toma a decisão de agir assim ou assado, aquilo precisa ser percebido como um dilema real de uma pessoa de verdade, né? Eu acho que o grande adversário, talvez até mais nos dias de hoje, o grande adversário disso é a tendência ao textão, né? É a tendência à história que é uma história com moral, é uma história que busca ensinar ao leitor alguma coisa, ou busca um efeito que vá além do literário, um convencimento de uma causa, da justeza de uma causa, enfim, tudo isso pode ter muito mérito político, sociológico, etc., mas para a literatura não serve. Se, em primeiro lugar, o leitor, a leitora, não tiverem acreditado que aquilo ali se passou de fato com uma pessoa. Então, eu acho que antes de ser uma injustiça que se abate sobre uma população inteira e tal, aquilo tem que ser uma injustiça que se abateu sobre aquele personagem, né? E aí sim, aí quando você consegue convencer a pessoa que está lendo disso, você tem a atenção dela mais ou menos garantida, você vai ter que pisar muito na bola para perder. Sérgio, você começa e termina o livro falando sobre o caráter repetitivo da linguagem, né? Então, para ela funcionar, quem fala, escreve, repete na dimensão da forma e do conteúdo, o que já existe, né? Temas que já foram explorados, histórias que já foram mais ou menos contadas, né? Técnicas que são mais ou menos as mesmas há séculos, né? De narração. E além, é claro, dos clichês que você critica bastante no começo do livro. É quase como se o ato de escrever fosse, sei lá, 98% repetição, fórmula, padrões, etc., e 2% originalidade, né? E você usa essa reflexão para tratar da inteligência artificial generativa de hoje em dia, que escreve muito bem repetindo, né? Mas que para você é absolutamente incapaz de criar algo original. Então, para a gente, né, chegar a esse tópico que fecha o seu livro, né, por que repetir não é suficiente, né, pensando nesse tipo de escrita que você dedica a sua reflexão? Eu acho que é uma exigência da arte, né? Assim, se você se limita a repetir uma fórmula, você não está fazendo arte de verdade, você está só reproduzindo padrões. Eu acho que está para o jornalismo de uma maneira interessante, né? Quer dizer, se uma reportagem, uma notícia não traz nenhuma informação nova, ela não tem valor nenhum no jornalismo, né? A informação é a base do negócio. Na literatura é um pouco diferente porque ela tem os dois pés plantados na própria linguagem. Ela não está ali para passar uma informação prévia, ela está ali para construir um objeto de pura linguagem. Então, assim, seria absurdo falar que você precisaria trazer uma informação nova para a literatura fazer sentido. Mas se você entender a informação como informação estética, sim, eu acredito que funcione do mesmo jeito. Se você não trouxer alguma novidade, algum sopro de novidade, se você não conseguir usar a tradição, renovar de alguma forma, mesmo que minimamente, essa tradição da literatura de milhares de anos, aquele objeto estético não tem por que existir, né? Eu acredito nisso. É uma tensão permanente, porque é isso, como você observou,
A linguagem é baseada em redundância, a linguagem é baseada em repetição, né? Uma mensagem que seja pura novidade é uma mensagem que é puro ruído. Ela só vai poder ser comunicada se ela tiver uma boa dose de redundância, de repetição. Agora, ela não pode ser inteiramente feita de repetição, e aí eu acho que é onde a inteligência artificial generativa, que é uma coisa prodigiosa, é uma revolução do nosso tempo que já mudou muito o mundo e vai mudar muito mais ainda, mas é aí que ela não consegue entrar, a meu ver. Pelo menos não no seu estágio de desenvolvimento atual e talvez nunca, né? Essa é uma discussão que está aberta ainda. Talvez ela precisasse de uma consciência de si, que ela ainda não tem, né? E da capacidade de lidar com símbolos, que ela também ainda não tem. Ela imita muito bem a linguagem humana, né? Imita, assim, melhor do que a imensa maioria dos humanos. Escreve com mais correção, com mais ritmo, com mais coesão do que a maioria imensa dos humanos mesmo. Então, assim, de certa forma, ela nos humilha, né? Mas eu acho que, assim, a tese que eu defendo no livro é que existe uma aldeia gaulesa, para citar o Asterix, que é inexpugnável à inteligência artificial, que é justamente essa província da escrita literária, né? Onde uma simples imitação não basta, porque o texto precisa se justificar por si, né? Então, assim, se por um lado a paisagem textual à nossa volta está inteiramente dominada, ou quase inteiramente dominada já pela IA, e eu acho que não vai ter jeito. Por outro, eu acho que a gente vai estar lidando com esse núcleo aí, essa pequena província que em termos de mercado é muito pequeno mesmo, não vai afetar muito a lucratividade das empresas de inteligência artificial. É um nicho, sempre foi um nicho, a escrita literária. Eu acho que ela tende a ficar um nicho ainda menor, com menos gente interessada nisso. É um pouco como criar, sei lá, cultivar alimentos orgânicos no mundo de alimentos industrializados, assim. Tem um valor e talvez vá ter um valor ainda maior no futuro, à medida que for se tornando uma coisa mais rara, cultuada e valorizada por menos gente. Mas a maioria absoluta das pessoas não vai estar interessada nisso, porque escrever é difícil, né? Escrever dá trabalho, né? Tem uma frase que eu adoro de um escritor americano chamado John Gregory Dunne, que é mais conhecido como o marido da Joan Didion, que a mulher dele ficou mais famosa do que ele. Mas o cara dizia assim: a escrita é o trabalho braçal da mente. É um serviço como instalar encanamento. E é uma dimensão da escrita que é realmente o trabalho braçal da mente, né? É um trampo, é você ficar ali quebrando a cabeça, costurando, serrando, colando e tal, até o negócio ficar em pé, né? Até aquele objeto parar em pé minimamente e tal. Isso hoje é feito em um segundo. Você pode terceirizar isso para uma máquina com muita facilidade. Então eu acho muito difícil que um número considerável de pessoas continue escrevendo sem ter essa necessidade de escrever. Eu acho que só vai escrever quem vir na literatura ou na própria escrita um valor em si. A busca, a luta com as palavras, isso é o valor, isso é a razão pela qual você escreve. Se a razão pela qual você escreve é apenas se livrar daquele trabalho, como é, eu acho, para a maioria absoluta das pessoas, você não vai ter mais por que sentar para escrever. Eu acho que a escrita vai deixar de ser uma habilidade, já vinha deixando, de certa forma, antes de aparecer um substituto, porque, enfim, por uma série de razões, inclusive uma crise educacional no Brasil, já se vinha escrevendo bastante mal, né? E a partir de agora, de um momento muito em breve, não vai mais ser necessário escrever nada, né? Realmente nada, nada. E aí eu acho que a gente entra num mundo, e não é que a escrita literária vai desaparecer, a escrita humana vai desaparecer, mas ela vai se tornar já está se tornando, né,
uma aldeia gaulesa, a última resistência com a escrita dos robôs. Sérgio, você estava falando agora dessa aldeia gaulesa, né? Que parece que os tentáculos da inteligência artificial não alcançam. Queria te pedir para detalhar, né? Como que você está pensando isso? É mais ou menos isso, né? Essa inteligência artificial que a gente conhece hoje não ameaça esse tipo de criação literária? Ou as repercussões podem ser de outro tipo, não é? Podem ser um pouco mais dramáticas, né? Como que você está pensando esse tipo de criação nessa era maquínica, né? Que vai tomando todo o entorno? Pois é, Eduardo, essa é a questão, né? Esse é o grande debate, eu acho, hoje. Não há minimamente um consenso construído em torno dessas questões. Você tem desde quem acha que é isso aí mesmo, e a literatura como nós a conhecíamos está morta, e a partir de agora vem uma outra coisa, uma outra linguagem, de um outro tempo, feita por inteligência artificial. Há quem acha que essas coisas vão se combinar, né, que na verdade a inteligência artificial é só uma ferramenta que vai abrir novas dimensões para a escrita humana. Falando da arte em geral, né, essa discussão está rolando na arte em geral. Né? Há quem esteja fazendo uma obra de artes plásticas feita por robô, vendendo por US$ 1 milhão para o museu. Então a gente está num momento de enorme confusão, né? Enorme confusão. Eu gosto tem um filósofo italiano chamado Luciano Floridi, que é especializado nesse tipo de reflexão sobre a ética da inteligência artificial, onde isso vai nos levar e tudo. Ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele é mais ou menos da minha idade, eu tenho 63 anos, e ele diz, olha, nós somos a última geração que chegou à idade adulta no mundo inteiramente analógico. Provavelmente isso nos deixa com um certo viés que você poderia chamar de conservador, né? A gente é apegado a uma visão de mundo que você pode chamar de contaminada pelo analógico, pré-digital, mas isso nos dá nos deixa com uma responsabilidade muito grande, porque a partir de agora as pessoas não vão mais ter a menor ideia de como era o mundo antes da digitalização de tudo, né? E a gente fala da revolução da inteligência artificial, porque a inteligência artificial generativa realmente ela chama muito a atenção, ela permite fazer coisas prodigiosas, incríveis, né, quase miraculosas. Mas essa revolução começou antes. É bom lembrar que essa revolução é a revolução digital. Essa revolução começou antes. O modo como a gente lê, como a gente escreve, começou a mudar e ter impactos sociais maiores ali pela virada do século, né? E hoje a gente está vivendo um desdobramento assim, muito radical disso, que é a IA generativa, mas não é exatamente uma novidade, né? Essas coisas vêm mudando de maneira muito drástica e tal. O mundo inteiro passou para dentro do digital. Todas as obras, todas as compras e vendas, todas as transações, tudo hoje existe principalmente no mundo digital. É quase como se o analógico, o mundo real, fosse um apêndice do digital. Enquanto a revolução está rolando, é muito difícil a gente saber onde vai dar. Eu acho que trata-se mais de fazer umas apostas, assim. E eu, até por uma questão geracional, a minha aposta é na escrita humana. E eu acho que mesmo que escritores de hoje e do futuro usem a inteligência artificial, tentem domar a IA para os seus propósitos de expressão, mesmo que isso seja viável, eu não sei se você só vai conseguir dominar essa ferramenta se você tiver um mínimo de vivência própria da escrita. Porque senão ela vai te levar para onde ela quiser. E ela te levando para onde ela quiser, você deixa de ter o controle, você deixa de ser o artista, né? Não basta dar um prompt e falar, me escreva um romance assim assado, e achar que você é o autor daquilo, né? Escrever é botar uma palavra depois da outra. Se alguém está fazendo isso por você, e está fazendo de uma forma que nem dá para chamar exatamente de escrita, porque aquilo é produzido instantaneamente, aquilo é copiado e colado do patrimônio de toda a cultura humana, né? Basicamente. Se você não tiver a sua própria vivência, uma outra filósofa que também lida com essa questão da inteligência artificial é a americana chamada Shannon Valor. A Shannon tem um livro que se chama The AI Mirror,
O Espelho da Inteligência Artificial, né, o Espelho da IA, que não foi traduzido no Brasil ainda, é do ano passado, em que ela alerta para o risco que a gente corre de perder as habilidades básicas que nos levavam a resolver problemas, né? Então, assim, se a gente terceiriza a solução de todos os problemas para a inteligência artificial, o que vai acontecer é que em pouco tempo a gente não vai mais dominar as ferramentas que nos levavam à solução dos problemas. A escrita, o cálculo, a capacidade de julgamento, de escolha, de seleção. E isso pode ir se atrofiando na espécie humana, o que é muito provável mesmo, porque, enfim, o nosso cérebro tem essa questão da neuroplasticidade, ele se adapta tanto para o bem quanto para o mal, ele se adapta a novas situações e ele esquece certas coisas, ele esquece os caminhos que eram feitos para resolver certas coisas. Então, eu temo, sim, e aí agora eu volto àquilo que eu falei, por que eu não sei se eu vejo esse futuro tão brilhante assim, de homem, ser humano e máquina de mãos dadas, escrevendo obras incríveis que não poderiam ser escritas antes. Eu acho que a gente está passando por uma revolução que é muito mais profunda do que isso. Então, assim, passa a ser até meio anacrônico, me parece, pensar se uma inteligência artificial será capaz de escrever um bom romance. Porque o romance é uma forma que reflete uma outra era da humanidade. Nada indica, nada garante que vá fazer sentido escrever romances nesse novo tempo, né? Eu não sei se a linguagem da IA é essa. Ela pode imitar um romance? Talvez ela possa imitar um romance, mas por que ela vai imitar um romance se ela vai poder te dar obras que são feitas de imagem e som e palavras tudo ao mesmo tempo, uma coisa refletindo a outra, né? Quer dizer, eu acho que denota uma certa falta de imaginação até a gente pensar que a questão toda é se os escritores vão perder o emprego para um robô. Porque o robô vai cuidar de todas as tarefas textuais de agora em diante. No primeiro momento, é possível que essa seja a grande preocupação. Mas eu acho que logo, logo, a gente vai estar numa fase em que essa preocupação vai estar superada. Porque sequer esse gênero textual vai fazer sentido mais, né? Aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu estava revendo as provas desse livro, ali pela 15ª vez que eu entrei no arquivo, eu reparei que tinha que o Adobe estava me fazendo uma pergunta lá em cima, assim, no cabeçalho. Esse é um documento muito longo, você quer que eu resuma para você? E aí eu falei, tá bom, quero ver o resumo que ele vai fazer do meu livro. E rapaz, em 1 ou 2 minutos ele me entregou um resumo muito, mas muito bom mesmo, que um ser humano levaria pelo menos 2 dias para fazer. Um dia para ler o livro, no outro dia para resumir. E não era nem exatamente um fichamento, não. Ele elaborava as coisas com suas próprias palavras com todas as aspas que você quiser. E eu fiquei pensando, por que as pessoas vão ler livros, né? Elas vão ter que querer muito ler um livro de agora em diante, porque tudo vai poder ser resumido com muita facilidade e você vai poder navegar entre tópicos principais de um conjunto de textos que você não teria nem tempo na escala humana para absorver. Então eu acho que a gente está entrando numa outra era mesmo, e as consequências são bastante difíceis de prever, mas não parecem apontar para uma exuberância de formas antigas, de formas anteriores a essa era. Eu acho que ela vai criar suas próprias formas. Mas é como eu disse, eu não acredito quando eu falo isso, e quando eu falo que as pessoas não vão mais escrever, a não ser que queiram muito, eu não acredito em momento algum que a escrita literária e a leitura literária vão desaparecer por completo. Eu não acho que elas vão desaparecer. Eu só acho que elas vão se tornar um luxo, um hábito cultivado por muito pouca gente. Agora, a literatura sempre teve uma vocação muito grande para a dissidência, né? Então é até possível, e nesse cenário que parece meio apocalíptico e tal, é até possível que venha algum tipo de florescimento artístico aí que a gente não consegue visualizar hoje. E até, talvez, quem sabe, com o auxílio de uma ferramenta, uma super ferramenta como é a IA.
Eu confesso que o meu interesse por essa ferramenta é muito pequeno. Eu prefiro continuar escrevendo da maneira antiga, artesanal, uma palavra depois da outra, lenta. Mas eu acho muito difícil que as gerações que vêm depois de mim continuem tendo esse tipo de apego. Eu acho que a gente vai ver transformações imensas aí que hoje em dia mal dá para prever. Perfeito. Então, para recapitular, o Sérgio Rodrigues é autor de Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs, publicado pela Companhia das Letras. Sérgio, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi todo meu, Eduardo. Um grande abraço. Este foi a Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixa de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá! Na Faculdade SESI de Educação, a escola é sua segunda casa desde o primeiro dia. Com a residência educacional, você molda sua carreira na prática. Saiba mais em faculdadesesi.edu.br.